Fala pessoal, boa noite. Começando mais um bate-papo, né? Nosso bate-papo pós-jogos do Fluminense. Acabou agora no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Fluminense 2, Chapecoense 1. Vitória do Fluminense. Vou dizer para vocês, hein? Ufa, ufa. Não é que o Fluminense tenha jogado mal, não. Ao contrário. O Fluminense jogou muito bem, dominou as ações. A Chapecoense teve poucas oportunidades, bem dizer, uma única oportunidade que eu nem posso considerar como uma grande oportunidade, mas acabou saindo um golaço da Chapecoense, né? O torcedor do Fluminense sabe que nós temos um trauma de Chapecoense, né? Quando a Chapecoense despontou para o cenário nacional, antes da fatalidade, né, que aconteceu com eles, aquele acidente lamentável. Era uma equipe que sempre dava trabalho para o Fluminense. O Fluminense não conseguia ganhar nem no Maracanã, nem no Rio de Janeiro, em outro estádio. Eu lembro que eu já fui assistir o Fluminense e Chapecoense no estádio de Edson Passos. O Fluminense perdeu o jogo, né? Foi antes da tragédia da equipe, né? Para quem não sabe, não se lembra, né? Aconteceu aquele acidente de avião e a equipe, né, boa parte dos jogadores, infelizmente faleceu, teve treinador também, enfim, um episódio muito triste da história aí da Chapecoense, né? Mas o Fluminense sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir vencer a Chapecoense, mas de um tempo para cá, até que as coisas mudaram. A Chapecoense ficou boa parte na Série B dos últimos anos e agora retornou à elite do futebol, né? E esse ano de 2026, o primeiro capítulo foi favorável ao Fluminense. O Fluminense vence a equipe da Chapecoense por 2-1, dominando as ações, gente. Dominando as ações, tá? Mas eu vou falar dos problemas do Fluminense. Vamos começar falando sobre as escolhas, né, do Luiz Ubeldia, né? Hoje o Luiz Ubeldia, técnico do Fluminense, foi a campo com Fábio Freitas retornando à defesa, James também retornando à defesa. No meio de campo, sem o Martinelli, ele optou pelo Facundo Bernal, que fez uma partida horrorosa. A partida do Bernal foi muito ruim, tá? Muito ruim. Destoou negativamente do time do Fluminense. Os lances de perigo do primeiro tempo, todos saíram por erros de passe do Facundo Bernal. O cara parece que a bola tá queimando no pé dele, né? Não consegue dar um passe de 1 metro, tá? Essa aqui é a verdade. Bom, além dele, no meio de campo, o Fluminense teve Savarino, teve também o Hércules, né? Canóbio e Kevin Serra nas pontas, e no comando de ataque, o Rodrigo Castilho, centroavante argentino. Começa o jogo, né? A Chapecoense foi a campo com o goleiro Anderson. Hoje, inclusive, é dia do goleiro, né? Então, o Anderson estava inspirado, né? Para quem não sabe, esse dia do goleiro é por causa da data de aniversário do falecido goleiro Manga, que agarrou no Botafogo e em outros clubes também, no Brasil e no exterior. Em homenagem ao aniversário dele, né, essa data ficou conhecida como Dia do Goleiro, tá? E hoje o goleiro da Chapecoense estava inspiradíssimo. O Fluminense pressionava, o Fluminense chutava, o goleiro defendia. Tudo bem, os chutes eram em cima do goleiro. Só teve um chute do Savarino no primeiro tempo, que foi uma defesaça de mão trocada do goleiro da Chapecoense, o Anderson. Fora isso, falta caprichar nas finalizações. Não adianta criar jogada, chegar de frente para o goleiro e chutar em cima do goleiro, porque a gente viu que o goleiro é bom. O goleiro não estava de bobeira ali, entendeu? Então, não adianta você, quando enfrenta um goleiro como esse, você chutar em cima dele. Por quê? Você vai facilitar a atuação dele, tá? E não era isso que o Fluminense queria e precisava. Por quê? O Fluminense precisava se manter na parte de cima da tabela
brigando com os líderes da competição. Tanto com o Palmeiras, que também venceu hoje um pouco mais cedo, ganhou a equipe do Red Bull Bragantino por 1-0, gol do Flaco Lopes, como a equipe do Flamengo, que estava goleando e acabou goleando mesmo a equipe do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, por 4-0, se eu não me engano. Então o Fluminense precisava ganhar o jogo. Não tinha como negociar outro resultado que não fosse a vitória. Então você precisa caprichar nas finalizações. O goleiro fez uma boa partida? Excelente. Só que não adianta você pegar um goleiro excelente e você chutar tudo em cima dele, porque aí você facilita a vida dele. Entendeu? E era isso que o Fluminense vinha fazendo. Chapecoense não deu um chute pro gol. Essa que foi a verdade. Os melhores momentos foram todos lances do Fluminense, né? Castilho chutou em cima do goleiro, depois não conseguiu dominar uma bola e chutar. O Freire chutou uma bola, desviou, quase que pega o goleiro desprevenido, mas o goleiro conseguiu tirar. Esse lance do Savarino que eu já falei. Enfim, várias oportunidades que o goleiro da Chapecoense estava garantindo 0-0. Que para eles era muito interessante o empate por conta da briga contra o rebaixamento. A realidade da Chapecoense nesse Campeonato Brasileiro é se manter na elite do futebol. Essa que é a realidade deles. Tá? Então o empate era excelente para a equipe da Chapecoense. Bom, termina o primeiro tempo e o que o Zubeldia faz? Tirou o Serna, que estava mal também, muito mal Kevin Serna. Tá? Primeiro jogador perna de pau do Fluminense hoje, Facundo Bernal. Facundo Bernal, o nosso bonecão de Olinda, né? Muito mal, o jogo todo. E, segundo pior, Kevin Serna. Kevin Serna, ele estava muito, assim, fora do jogo. Ele domina a bola de um jeito, eu não sei, alguém falou para ele que ele é craque de futebol, que ele é um grande jogador. Serna, pelo amor de Deus, tem que voltar a fazer o feijão com arroz. Ele tenta umas jogadas, dizem, né, que ele é tão confuso com ele mesmo, que ele acaba confundindo o marcador. Mas ele não está conseguindo confundir mais ninguém. Essa que é a verdade, entendeu? E aí o Zubeldia, no intervalo, colocou o Soteldo em campo. O Soteldo entrou muito bem, fez um partidaço hoje. Só que o que acontece? Eu vou falar o problema do Fluminense depois do gol. Primeiro vamos falar do primeiro gol do Fluminense, tá? É um escanteio que é batido para dentro da área. O Rodrigo Castilho sobe, cabeceia. O jogador da Chapecoense, ele simplesmente bloqueia a bola como se fosse bloqueio de vôlei. Essa é que é a verdade. Ele tá com o braço lá em cima, o Castilho cabeceou, acho até que seria gol, acho que o goleiro não chegaria, tá? A bola até sobra depois, tem uma outra cabeçada e o goleiro faz uma defesa espetacular. Só que no lance do Castilho eu acho que até seria gol, só que o jogador da Chapecoense sobe com ele com o braço muito alto, né? O VAR recomenda a revisão acertadamente e o árbitro marca o pênalti, tá? Destaque negativo para um anúncio da decisão do Maracanã. Eu não estava lá, mas pareceu que não saiu nada na caixa de som, entendeu? Tem que melhorar esse padrão de comunicação para os próximos jogos, tá? Mas aí eu estava assistindo de casa, vi que o árbitro marcou o pênalti, então para mim foi tranquilo, tá? Pênalti para o Fluminense. E aí vem um problema. Segundo a transmissão da Record, a decisão de quem bateria o pênalti foi dos jogadores de campo. Se isso aconteceu, está errado. Não tem que ser do jogador de campo. Isso tem que ser do treinamento. O batedor oficial é o Ganso, ele não estava em campo. Então tem que ter um segundo batedor. Não é os jogadores decidirem quem vai bater, porque senão vai acontecer igual aconteceu daquela vez com o Calegari. Ah, é meu aniversário, deixa eu bater o pênalti. Não. Pênalti, precisando ganhar o jogo, pelo que eu falei, a vitória do Palmeiras e a vitória do Flamengo que estava acontecendo, não é presente de aniversário para ninguém. É para o jogador bater e fazer o gol.
entendeu? Tem que ter treinamento. Então não é para o jogador decidir em campo. Se isso realmente aconteceu, está errado. Tá, Zubeldia? Você é o chefe, você é o técnico, você que tem que decidir quem é que vai bater o pênalti. Menos mal, né, que não foi o Canóbio, foi o Savarino, bateu o pênalti muito bem, bola de um lado, goleiro do outro. O Fluminense faz em 1-0. Depois que o Fluminense fez 1-0, o Fluminense continuou jogando bem. Mas a minha impressão, assistindo o jogo, é que o Fluminense queria jogar para dar espetáculo. Gente, o Fluminense tem que pensar em ganhar, em ser campeão. Se o espetáculo vier junto, ok. Mas ninguém vai para o estádio pensando assim, independente se eu perder, eu espero que meu time dê espetáculo. Se você vai para o estádio com esse pensamento, você está errado. Você tem que ir lá e você tem que querer que o seu time ganhe. Mas aí é um toquezinho a mais, é um lençolzinho aqui, é uma letrinha, é uma puxadinha, é um calcanhar, é um drible a mais, é uma jogada de efeito. Vamos parar com isso, gente. Ô Fluminense, seja objetivo. Objetivo. Ninguém vai ver lá no almanaque que o Fluminense foi campeão, porque no jogo contra a Chapecoense, o Soteldo deu um lençol no zagueiro. Ninguém vai querer ver isso, não. Vai querer ver, se for campeão, qual foi o time que foi campeão e qual foi o desempenho dele ao longo do campeonato. E ponto. Entendeu? Mas o Fluminense ficava nessa pegada. E a Chapecoense começou a tocar a bola na intermediária do Fluminense. Gente, eu juro para vocês que o gol da Chapecoense eu já estava prevendo o que ia acontecer. Toca a bola na intermediária, o Fluminense marcando o EAD, marcando a distância. O Zubeldia já tinha preparado umas alterações para poder fazer, tá? E aí o Enio da Chapecoense acerta um chute, do meio de campo praticamente, lá na gaveta, não tem como o goleiro defender. É uma consequência quando você está marcando a distância. A equipe da Chapecoense começou a tocar a bola na intermediária. O Fluminense não está incomodando. Tocando aqui, toco para um lado, toco para o outro, toco no meio, toco na ponta, recebo, ando um pouquinho. Não tem ninguém marcando, eu vou chutar para o gol. E aí o que aconteceu? Gol de empate da Chapecoense. Um golaço do Enio, uma pancada de fora da área sem chance para o Fábio, tá? E aí, gente, o que acontece? Aí o Zubeldia mudou as alterações. Tá? Na minha concepção, não era jogo para Bernal. Eu já começaria jogando com o Paulo Henrique Ganso no meio de campo. Hoje não tem desculpa de estádio, o Chapecoense não dava nenhum tipo de apavoro no time do Fluminense, tá? Então já teria começado com o Ganso no meio de campo. Ele optou pelo Bernal, né? Que foi muito mal. E aí ele vem com as alterações, com o gol de empate da Chapecoense, né? Ele botou em campo Alisson, que poderia ter jogado também no lugar do Bernal. Ele colocou o John Kennedy e ele colocou em campo Paulo Henrique Ganso. Ele tirou o Canóbio, ele já tinha tirado o Serna, né, no intervalo para a entrada do Soteldo. Ele tirou o Canóbio, ele tirou o Bernal, né? E Canóbio, Bernal e mais quem? Ele botou Paulo Henrique Ganso, ele botou Alisson, né? E ele botou o John Kennedy. Tô tentando lembrar aqui quem ele tirou, né? Ele fez 3 alterações, 2 jogadores eu lembro quem foi que saiu. Saíram Canóbio, saiu Bernal e saiu Hércules, tá? Lembrei, saiu Hércules, tá? Bom, aí o que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense, ele começou a atacar, porque a Chapecoense, mesmo tendo feito o gol de empate, eles não pressionaram o Fluminense. Eles só fizeram um gol de empate porque o Fluminense deixou a frente da área livre, marcando a distância. O cara acertou um chute e fez um gol. Eles não tinham o objetivo de atacar o Fluminense para fazer o gol. Isso era perceptível. Isso era muito perceptível.
entendeu? Então o Fluminense continuou no seu mesmo ritmo, na sua mesma pegada, e errando tudo. O Castilho que ia sair continuou, entendeu? Hoje em alguns momentos brigou com a bola, mas o cara não é craque. Ele veio para fazer gol, essa que é a verdade, tá? Hoje não fez. Bom, aí vem o gol do Fluminense, né? Uma jogada muito bem trabalhada entre o Soteldo e Alisson. O Alisson rola para o meio de campo, para a entrada da área. O John Kennedy vem chutando de primeira, né? Indefensável, um porradão, aquele chute de parte de dentro do pé, né? De primeira, a bola bate no travessão, cai dentro do gol, um gol de raiva para poder garantir a vitória do Fluminense. Ali o John Kennedy, o nosso urso, né? O garoto urso, fazia o segundo gol, né, e desafogava a torcida do Fluminense. Não seria justo o Fluminense perder ou empatar esse jogo jogando mais. Não seria justo, né? A Chapecoense vai pro abafa, não consegue, né, fazer o gol, bota goleiro na área, e aí acontece a expulsão deles por reclamação. O jogador da Chapecoense acaba sendo expulso, toma o segundo cartão amarelo, e o árbitro encerra a partida para alívio de nós torcedores tricolores, porque seria uma injustiça muito grande perder ou empatar esse jogo. A vitória era mais garantida. O Fluminense chega a 26 pontos, está empatado com o Flamengo, lá na parte de cima da tabela, atrás do Palmeiras, ali no bolo. Tem que continuar no bolo para poder tentar beliscar alguma coisa. Bom, agora é virar a chave. Quinta-feira, 30 de abril, o Fluminense vai subir a Morreba, vai enfrentar a equipe do Bolívar pela Copa Libertadores, vai jogar a sua vida na Copa Libertadores da América. O Fluminense precisa ganhar, é muito difícil, é na altitude. O Bolívar está com uma crise, acabou de demitir o treinador poucos dias antes do confronto contra o Fluminense. Para o Fluminense é vencer ou vencer na altitude. Zubeldia, espero que você escalhe o time certo e que o Fluminense consiga ainda se manter vivo nessa Copa Libertadores, tá? Vai ser muito difícil, é na altitude, é mais de 3.000 metros. O Fluminense tem poucas vitórias no seu histórico de confrontos em jogos na altitude, mas é aquilo. Agora, infelizmente, o buraco já está cavado. A gente precisa fazer com que o Fluminense volte a subir e volte a ter chance de classificação sem nenhum risco nessa Copa Libertadores da América. Então, quinta-feira, 7 horas, Bolívar e Fluminense, terceira rodada da Libertadores. O Fluminense tem 1 ponto, já falei, precisa vencer para se manter com esperanças de classificação tranquila nessa competição, que é muito importante, não preciso nem dizer nada, né? É a principal competição do continente. E nós estaremos aqui no nosso bate-papo, perdendo, ganhando, empatando, como sempre, na expectativa de que o Fluminense vença, né? Vença com uma margem boa e se classifique tranquilamente nessa competição. Galera, muito obrigado aí, você que me acompanhou até agora, tá? Quinta-feira estou de volta, depois de Bolívar e Fluminense, pela Copa Libertadores da América. Grande abraço, uma boa semana, saudações tricolores, valeu, fui!